Então, iniciando a pauta do dia 10 de julho, período da tarde, ficou faltando de manhã o processo 198, Rodrigo. Vamos fazê-lo? Podemos? Sim, por favor. Escritório Comercial Mercúrio, que é 198. Então, aqui na origem, a notificação fiscal, contribuições de remuneração de segurado empregado, regra de apuração, 1199 a 2006, ciência da de acordo com o relatório fiscal, as folhas de pagamento apresentadas, da origem, as folhas de pagamento, os dados informados de GFIP, ciência da notificação, impugnação alega que não foi notificada, contribuinte alega que não foi notificado apresentar as folhas de pagamento, decadência, solicitou parcelamento relativo aos débitos. E aí já na DRJ foi afastada a exigência relativa às competências que eu cito, por reconhecimento da decadência, com base no artigo 150, ciência da corda, recurso voluntário, na qual a recorrente limita-se a alegar a existência de parcelamento pelo que seria descabida a multa. Com esse do recurso, e aí permanece em relação após o afastamento da exigência relativa ao período já decaído, permanece discussão acima das competências aí seguintes que eu cito também. Alega a recorrente cumprir as obrigações conforme pedido de parcelamento para ingresso no Simples, feito em 26/7/2007. E ela apresenta guias de algumas de competências aí. As guias estão relativas a essas competências, né? Eu faço a observação que a adesão ao parcelamento para ingresso no Simples dependia, conforme a instrução normativa época, a opção dos débitos. E aí fala assim, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2007, que poderão ser parcelados. Então, ela tá apresentando esse pedido de adesão ao parcelamento, né? Só que o lançamento foi efetuado em novembro. Quer dizer, ele precisaria apresentar até 31 parcelamento dos débitos até 31 de maio. O lançamento foi efetuado em 28 de novembro de 2007. E aí eu sigo a observação aí da decisão de piso que, bom, se ele precisava entrar no Simples, comprovando os parcelamentos até 31 de maio, só que o lançamento foi efetuado em 28 de novembro, quer dizer, justamente, e a auditoria teve por objetivo justamente ver competências não recolhidas, né, não poderia se concluir que aquelas guias que ele traz são relativas às guias que a fiscalização, relativas às competências que não vê recolhimento conforme a fiscalização apurada. E contra isso, o contribuinte também não se insurge sobre esse argumento que a DRJ já tinha posto. Essa razão eu conheço e nego o provimento. Perguntas? Então, o débito lançado não está comprovado que foi declarado em GFIP. Não, por falta de recolhimento. Mas não declarado em GFIP. Agora eu não... Peraí. Não, foi a folha de pagamento e a GFIP. Com base também na GFIP. Acho que é só por falta do... Ah, não, dados informados de GFIP... Peraí. O relatório fiscal fala que é folha e GFIP. Folha e GFIP, peraí. Não declarado em GFIP, o levantamento.
Ele fez confronto folha e GFIP e lançou o que não tinha sido declarado. Isso. Tá. Uhum. Porque se ele tivesse lançado o que já estava em GFIP, causaria dúvida, né? Dependeria de quando ele entregou essa GFIP. Se foi antes ou depois do parcelamento. Mas aí ele não precisaria ter pago antes do... o raciocínio da DRJ e o meu também foi esse. Ele não mostra que o fiscal fez essas apropriações. Ó, tem um levantamento, não sei se... Tem um levantamento folha antes, tem um levantamento folha, pagamento sem GFIP, folha antes da GFIP, ele faz a apropriação de várias guias. Não, mas a guia não é, a guia, ele faz apropriação de guia. Isso. Que é o argumento do contribuinte é exatamente esse, que ele já pagou o que foi lançado. Da DRJ, tanto que ele traz as guias aí em relação a competências, e aí a primeira leitura aqui das guias são as competências que não foram lançadas. O que foi lançado são relativos a outras competências. Eu não sei se em relação à guia, o preenchimento de guia, é possível ter um entendimento de que o preenchimento da guia está de um jeito e ser relativo a uma outra competência. Sim, você fala o nome da competência? Poderia ser feito a preenchimento errado, mas isso aqui também não é alegado. Mas a principal razão, a principal linha de raciocínio da DRJ e que eu acabei acolhendo foi o seguinte: olha, o fiscal fez a apropriação das guias existentes à época, inclusive dessas que ele apresentou a título de parcelamento para fins do simples. Logo, não podem ser as mesmas, porque ele fez depois. O fiscal fez o levantamento depois. Como o contribuinte não contestou essa parte da argumentação da DRJ, eu acabei acolhendo. Entendi que faria do terceira linha de raciocínio. Tá mais ou menos, porque quando faz o parcelamento, se já tivesse declarado em GFIP, ele declara em GFIP e faz o parcelamento. Ele vai pagar aos poucos, né? Então eu não consigo fazer a apropriação. Ele tem uma dívida, mas está pagando aos poucos. Não, mas ele fala que essas competências lançadas já foram parceladas. Ou seja... O próprio fiscal diz que já parcelou determinadas competências. Não. O fiscal lança. Só que o fiscal lança depois desse pedido de parcelamento. E o raciocínio da DRJ foi o seguinte: bom, para entrar no pedido de parcelamento, você precisaria ter trazido as guias até então. O que ele trouxe para pedido de parcelamento, as guias que ele trouxe para pedir parcelamento, que é antes do lançamento, o fiscal já considerou. O fiscal está lançando um lugar, coisa que não tem a guia. Guia, doutor Rodrigo, é o quê? Guia de pagamento? Pagamento. Guia de pagamento. Não é GFIP, não é GFIP. Guia de pagamento. Porque o que estava na GFIP ele não lançou. Estava na GFIP ele não lançou. Ah, então. Estava na GFIP não lançou. Isso... Perdão, eu estava falando guia no sentido de GPS. Ali. Não, tá. O que importa para mim é o que estava na GFIP, ele não lançou. Ele só lançou o que não estava na GFIP. Se o que não estava na GFIP, presume-se que não estava no parcelamento. Tá ok para mim. Então vamos botar. Eu acompanho o relator. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Aí. Acompanho. Não, André. Então, 198, por unanimidade de votos, negar provimento. Continuei, Rodrigo, com os processos de agora à tarde, parte 202. Né? Aqui é pessoa física, obra. Então, na original de fração, Cristi Henrique, tem 202. Na original de fração, Constituição do Crédito, a contribuição previdenciária, de contribuição de segurados, aí tem empresa e terceiros.
Aferição direta da remuneração segurada de empregados despedidos da execução de obra de construção civil sob a responsabilidade de pessoa física, matrícula 6. E fez por aferição direta, com base de percentuais de mão de obra, área total da construção, decorrência da não apresentação dos documentos relativos à execução da obra não foram utilizados redutores, trata-se de obra residencial e alvenaria, utilizado o custo unitário básico CUB, utilizada a tabela CUB, não foi constatado recolhimento prévio, ciência da notificação, impugnação. Na impugnação, ele alega que a obra vem sendo edificada aos poucos, que trata-se de obra inacabada e paralisada, que a autuação não considera a realidade da obra, que a autuação é excessiva e causa dificuldade financeira. O lançamento foi julgado procedente, DRJ, ciência do acordo. Recurso voluntário, ele alega que entregou os documentos solicitados no procedimento administrativo, referente a contratos com empreitas ou subempreitas de obras de construção civil. Estes não foram fornecidos em virtude da construção, e que a construção estava sendo realizada pelo próprio recorrente e seus familiares, que a multa é injusta. Voto. Conheço do recurso. Aferição direta. E aí eu trago o 33, parágrafo 4º, considerando que não foi encontrado pagamento feito por um contribuinte, que a pessoa física não efetua escrituração de contabilidade, o cálculo das contribuições se dá por meio de aferição indireta. Quanto ao período de execução da obra, observa-se que a data de início não foi contestada, cabendo pontuar que a fiscalização partiu das informações de declaração de ajuste por engenho da pessoa física e das consultas ao CREA Paraná. Documento juntado pela fiscalização na folha 36, consta que a data do alvará da obra foi 21 de fevereiro de 2005. Não havendo pagamento antecipado, não há que se falar em realização de obra em períodos abrangentes pela decadência. Em relação à paralisação da obra, suscitado pelo recorrente, nota-se que o fato da obra não está acabada não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, pois o cálculo se refere à área construída. Caberia ao contribuinte trazer documentos aptos a modificar os critérios do lançamento. Na certidão de não conclusão de obras que ele apresenta, se apresentaria que a obra se encontrava paralisada desde o dia 15 do 4 de 2010, a data do requerimento que ele fez. Portanto, após o término do procedimento, a declaração juntada foi 183, por sua vez, a pena permite a constatação de que a obra estava paralisada no dia 5 de maio. Só para reforçar aqui que é assim, diferente. Está paralisada, mas o fiscal considerou a obra construída. No espelho do cadastro imobiliário, emitido pela prefeitura do município, consta a obra como na situação de construção e andamento, dando com a área construída 524 metros quadrados, que é justamente o que foi considerado pelo fiscal. Em relação à mão de obra, que ele fala que foi com a família, sem qualquer tipo de funcionário, eu considerei que era uma preclusão em relação a esse tema. Não foi analisado pela DRJ, uma obra de caso de alvenaria de 524 metros quadrados. Que diz respeito ao agravamento, teve um agravamento, recorrente a limita a alegar que era injusta, pois o órgão fiscalizador possui os documentos em mãos. Então, a multa 75% foi aplicada no lançamento de ofício. E em relação à falta de mão de obra, foi dito que se trata de matéria não impugnada. Quanto à disponibilização de documentos de fiscalização, que é o agravamento da multa de ofício mesmo, multa agravada. Disponibilização de documentos da fiscalização, recorrente admite que foram os documentos apresentados com impugnação. Ou seja, não contesta a falta de atendimento às intimações, fundamenta o agravamento da multa, também conforme expressa a previsão legal. Eu conheço do recurso e nego provimento. Eu não vi aqui no voto, doutor Rodrigo, rebatendo o agravamento. Me parece que no tópico multa agravamento apenas rebate a multa. Não, mas ele não rebate. Porque a alegação dela é de que
para a alegação do recorrente para afastar o agravamento é de que a fiscalização já tinha os documentos em mãos e que o não atendimento à intimação não poderia ensejar essa multa. Só abrir aqui. O senhor está no recurso. O senhor está no recurso, doutor Marcos? Eu estou no relatório da fiscalização e no seu voto. Então, é porque no recurso ele fala o seguinte, ó, em relação à multa, ele fala assim, no recurso, a aplicação se torna injusta, porque ele fala assim, é mérito dos julgadores, contudo o recorrente, porque ele está falando, ele está citando o acordo da DRJ, e fala assim, contudo o recorrente, em data de 6 de maio, apresentou defesa escrita e embasada com os documentos. Os documentos apresentados com a impugnação cumpriam determinado pelo procedimento. Ponto. E aí depois, quando ele fala da multa, ele fala que a aplicação da multa se torna injusta. Eu considerei isso aí como um argumento total em relação à multa, falando que a multa tem amparo legal, não há que se falar em justiça, e que, como ele fala que o documento apresentado com a impugnação, parte do contexto e da multa, o valor da multa tem a ver com ele só ter apresentado os documentos com a impugnação e não durante o procedimento. Entendi, agora eu entendi. Uhum. Mas ele fala que possui os documentos em mãos, né? O órgão fiscalizador, como disse o doutor Matheus. Não, mas esse não é o... Não, mas esse é o agravamento por não atendimento das intimações. Isso, aí ele fala que, então, ele tá que a fiscalização já tinha. Ele questiona a multa como um todo. Ele não questiona que a fiscalização já tinha. Ele fala que apresentou com impugnação. Página 92. 92? Página 92, o penúltimo parágrafo. Okay. Não, é que aí... 92. É porque essa multa ela não é por falta de apresentação de documentos, ela é por falta de atendimento à fiscalização. O que eu entendi aí... Mas qual foi a fundamentação da multa? Que não apresentou os documentos. Aí ele diz... É agravamento. Aí agravou. Eu estou entendendo assim, né? Eu não olhei o... Não é falta de apresentação. É diferente, é o 44... Não, eu entendi. É 50%. É 50%. É prestar esclarecimentos, que é o inciso primeiro. Sim, 50%. A multa é 112,5%, não é isso? Isso. Não entendi isso aí, doutor Rodrigo. Estou dizendo que ele fala, a multa é injusta porque o órgão fiscalizador possuía os documentos em mãos. Eu entendi essa parte, o seguinte, porque tanto como se fosse um argumento de que tanto possuía que lançou. Então não precisava, a multa é injusta. O percentual é exacerbado. Não, mas ele não atendeu a intimação. Eu acho que eu entendi o raciocínio do Dr. Rodrigo. Se me permite esclarecer, me parece o seguinte, que a fiscalização fundamentou a multa agravada com base não atendimento à fiscalização para prestar esclarecimentos. Só que o contribuinte está alegando que ele já tinha, a fiscalização já tinha os documentos, que seria outro inciso. Mas não se trata de não apresentar documentos, mas sim esclarecimentos, não é isso? Eu entendi agora o argumento do Dr. Cleves. Porque realmente, acho que talvez seja... Porque a falta de intimação, já tem a fiscalização já dispunha do documento e isso não impossibilitou, não inviabilizou o lançamento.
Isso. Seria por falta de atendimento da intimação. Isso, exatamente. Ele agravou a multa, por falta de atendimento à intimação. Aí ele... apresentação de documentos que ele já tinha. Isso, aí o recurso temos que relevar, porque a formalidade, né, a técnica não precisa ser das melhores. Mas ele questiona a multa, ela é injusta, o percentual é alto. Por quê? Os documentos já estavam em mãos. Então, para que, lendo de uma outra maneira, né, fazendo a leitura disso, para que agravar? Isso é o argumento dele. Eu só estou dizendo, doutor Rodrigo, que eu acredito que foi questionada, foi contestada a multa e o agravamento tem que ser verificado, se ele procede, esse agravamento. E uma outra dúvida, aproveitando, doutor Rodrigo, ele questiona que a obra não tinha finalizado, encerrado? Não estava encerrada? Estava em andamento? Não, estava parada. Mas ele questiona que estava parada porque não tinha finalizado? Porque não tinha finalizado? Porque eu entendi que o fiscal... ele tem que ter uma metragem, metros quadrados para fazer o arbitramento. Sim. Ele se baseou em algum documento. Foi na... Eu fiquei na dúvida só nessa questão da paralisação, se isso influenciaria alguma coisa na área que o fiscal considerou como construída. Não. Assim, aí foi essa parte do voto, que a área considerada pelo fiscal, e aí no relatório fiscal, que é a folha 15, ele faz a faixa aí, área total para cálculo 524,55 metros quadrados. Mas ele tirou esse número... Peraí, agora... Ele especificamente... Peraí, deixa eu ver... Em outras palavras, doutor Rodrigo, isso é um fato incontroverso? É incontroverso porque, inclusive, quando o contribuinte apresenta os próprios documentos que o contribuinte apresenta para falar que a obra está paralisada, deixa eu só encontrar. Porque ele apresenta uma certidão de não conclusão de obras, folha 68. Ele apresenta um espelho do cadastro imobiliário da prefeitura, na folha 70, onde fala em área construída unidade, 524,55. O que ele acaba mais ou menos falando é que está paralisada por conta uma declaração de folha 73, que a obra, enquanto se faz de construção, está paralisada. Agora, não tem nada que diga que a área construída até então não seja o 1524, considerado pelo fiscal. Ele não consegue fazer prova, então, né? Que ele teria construído menos, até então. Quer dizer, ele não alega bem isso, né? Ele fala em obra paralisada. Eu não sei nem se ele fez esse raciocínio em relação da área construída. Talvez ele tenha... Tá bem. Acho que ele não fez essa prova, né? Porque esses 500 e pouco é o alvará, é o alvará inicial, né? É o valor inicial, me parece, da metragem. Inicial que eu digo que seria a proposta, né? Da onde que o fiscal teria tirado o que o 524 estava efetivamente construído. Mas poderia ter construído, por exemplo, 400, né? Paralisou, não tem mais dinheiro, faltou dinheiro, paralisei nos 400, depois eu vou continuar. Mas, pelo que eu estou entendendo, não tem essa prova, né? Então, não...
Eu imagino, não tem, até mesmo porque o contribuinte não atendeu as intimações. Está bem. Acho que ele foi lá pelo... Você vai alterar seu voto, Rodrigo? Não, talvez eu só vou acrescentar essa observação talvez para deixar mais claro que, na verdade, a multa, o agravamento é por falta de não atendimento à intimação e... ficou um pouco mais confuso aqui, dizer que, assim, talvez alterar isso aqui. Mas, doutor Rodrigo, então, não atendeu... É porque uma coisa influi, como ele não atendeu a intimação, certamente o fiscal também não tinha os documentos. Não os exigidos ao contribuinte, e tinham outros documentos que foram utilizados para lançamento de ofício. Mas aí ele já fez o lançamento? Já realizou o lançamento? Reintimou e o contribuinte não atendeu. Ele tem que fazer alguma diligência? Não, ele intimou e reintimou. Mas tem que fazer alguma diligência para lançar? É porque, doutor Rodrigo, eu acredito que o senhor tenha até trazido na sessão passada justamente um voto sobre agravamento da multa, que só é cabível quando há um eventual prejuízo para o lançamento. Porque aquela capitulação legal é diferente. Ali, aquela capitulação legal, eu entendia que é o que atualmente se chama de embaraço, que eu entendo que é diferente. Aqui não é multa por embaraço, é um agravamento da multa por não atendimento à intimação. Lá atrás não tinha saído não atendimento. A própria penalidade, a própria multa já era o não atendimento. O agravamento da multa era o obstar. Aqui, se fosse fazer um paralelo, seria essa multa da penalidade dos 75%, o agravamento por não atendimento da intimação, e se o fiscal tivesse agido da mesma forma que no caso anterior, ele teria aqui aplicado uma multa por embaraço, que é uma outra multa. Essa multa que eu entendo que não cabe. Como lá atrás não tinha uma multa diferente do embaraço, falava só em circunstância agravante, que fala da tipificação do obstar, aí que lá atrás eu entendi que não se aplicava. Essa aqui ele se omitiu, agrava a multa. A outra não, ele teria que agir contra. Foi esse meu raciocínio. Que hoje é a qualificação. Seria a qualificação, seria agora não me recordo a penalidade, mas não seria só o agravamento, seria a qualificação da multa. Bom. Tá. Então você mantém seu voto. Então, só nessa discussão, pelo que eu me lembre, da Câmara Superior, havia uma divergência sobre os requisitos necessários para caracterizar o agravamento, doutor Raide. Parece que predominava que não precisaria ter prejuízo. Tinha alguns conselheiros que votavam que deveria ter algum prejuízo, né? Mas alguns exemplos específicos foram considerados inaplicáveis, se eu não estou enganado. Solicito para apresentar o comprovante de despesa. Esclarecimento sobre o comprovante de despesa. Não apresentar, esclarecimento, que seja. Não presta esclarecimento. Não pode agravar, porque a consequência já é a glosa, pela falta de esclarecimento. Não comprovar a origem e natureza do depósito bancário. Um esclarecimento nesse sentido. Não se manifestou. Qual que é a consequência? Consequência é o lançamento. Nessas situações, me parece que a Câmara Superior não admitia o agravamento, e assim a gente discutiu e estava votando. Mas mesmo se ele não atendia a intimação? Mesmo se ele não atendia, porque a consequência já estava definida. Eu fiz uma pequena pesquisa
rápida sobre o agravamento da multa. A decisão mais recente que eu encontrei, 30 de janeiro de 2019, é na linha do que bastaria o não atendimento, o que autorizaria o agravamento da multa de ofício. Existem decisões anteriores, essa foi uma decisão por unanimidade quanto ao conhecimento e por maioria no mérito. Existe uma outra decisão de dezembro de 2015, já em sentido diverso, que analisou aqui que o não atendimento à intimação não prejudicou o trabalho da fiscalização. Que, no caso, não houve atendimento às intimações e a fiscalização se viu obrigada a obter todos os elementos que embasaram o lançamento junto a terceiros. Assim, o não atendimento à intimação prejudicou a fiscalização e ensejou o agravamento da multa. Ou seja, nesse acordo aqui, analisou o prejuízo à fiscalização. E a outra é uma de 2012, que segue na mesma linha desse anterior. Isso. Houve uma alteração desse entendimento, doutor Matheus. Mas vocês se recordam que nós temos duas súmulas. Temos a súmula 133 do CAF. A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas e rendimentos. Aqui teve um arbitramento, não teve? É aquele exemplo que eu dei do depósito bancário. E tem também, já tinha a súmula 96, que é do lucro. Então, é essa ideia, tem até simulado, né, a ideia de que quando a falta de manifestação, não atendimento, para prestar esclarecimento, já tem uma consequência prevista, que é o lançamento... Por arbitramento, inclusive, né? Ele já não cabe. Então, teria que ver se seria essa situação aqui. Mas não, aqui é pessoa física, seria arbitrado de qualquer forma. De qualquer maneira, mas o que eu quero dizer, se esse esclarecimento, qual o efeito dele, a falta desse esclarecimento, doutor Pinheiro, nesse caso? Ele é um efeito semelhante a esses exemplos aqui da súmula? Aqui o relator pode esclarecer com maior detalhes. Eu acho que sim, doutor Cleverson. Uma eventual prestar esclarecimento aqui, como o doutor Pinheiro bem frisou, a pessoa física seria arbitrada de qualquer forma. Seria a favor do contribuinte, apenas para, diminuir essa área construída, algo do tipo, né? Mas o lançamento... Pois é. Talvez vocês não... Eu fui relator de um processo em que era ganho de capital, alguma coisa assim, e foi solicitado, então, para o contribuinte especificar quanto que ele alienou. O quanto ele alienou. Para ele trazer os documentos comprovando que aquele valor que ele informou, que ele já tinha, o fiscal já tinha valor. Mas ele tinha suspeita que aquele valor poderia ser maior. Aí ele pediu os documentos comprobatórios. O contribuinte não apresentou. Aí ele diligenciou para terceiros e descobriu que a base de cálculo para o valor venal era diferente. Então, nesse caso, nós mantivemos o agravamento, exatamente porque aquele esclarecimento ele era necessário para o fiscal. Não havia uma consequência imediata de um lançamento. Foi necessário o fiscal continuar o seu trabalho. Isso é diferente, né? Esse caso que o senhor está falando é diferente desse. Me parece que tem essa diferença, né? Uhum. E é na ideia da súmula. A ideia é essa. Não prestou esclarecimento, já tem uma consequência. Vai haver o lançamento. Não, mas aí teria que ver ali, eu acredito, estou entendendo que não, porque eu diferencio se ele tivesse atendido e não tivesse apresentado nenhum documento. Atendi, manda uma resposta, não tenho os documentos, não quero apresentar, entendo que não tem que apresentar, ou então, no caso do depósito bancário, entendo que é inconstitucional, não vou apresentar. Aí não caberia o agravamento, ao meu ver.
a multa, a agravamento é nenhum atendimento à fiscalização. Ele sequer se dá o trabalho de responder. Não, mas aqui, ó, o AR voltou com a informação mudança de endereços. Mudança de endereço. Ele manda para o endereço da lista telefônica e daí ele considera o não comparecimento de mandatário ao preposto consequente à não apresentação de documentos. Daí ele reitera. Eu não sei se essa reiteração foi para o endereço de lista telefônica. Quer dizer... E ainda teve um auto de infração 38 por não apresentação de documentos, que é o quarto aí na ordem dos próximos julgamentos. Além dele agravar a multa, ele ainda... Mais um motivo. Mais uma notificação. Embora as súmulas tratem de arbitramento de lucros e omissão de receitas, me parece que ela é adequada também neste caso, né? O fiscal arbitrou pela informação do imposto de renda. De contribuições Ele previdenciárias. deve ter intimado para apresentar projeto, habite, e aí não tinha informação. Então ele teve que ir atrás de outros dados. Que ele dispunha. E ele consultou a RT na internet. Mas ele tem o alvará. Ele tem o alvará. Informação constante do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Rolândia. Ele deve ter diligenciado junto à Prefeitura. E aí ele fala que na declaração, o Banco da Receita, ele consta investimento com construção. Vocês fez informações da construção por meio dos ARTs CREAS constado na internet. Ele teve que ir para a internet, ele foi de gestão da Prefeitura e a declaração de imposto de renda. Ele que fez a matrícula, essa matrícula é de ofício? Não sei. Cheguei a verificar não, doutor Pinto. Porque às vezes ele fala, se for de ofício aí vai ficar mais redondo. Não, para mim é uma superposição aí de penalidades pelo mesmo fato, né? Mas eu não sei como é que o Rodrigo vai julgar lá no 38. Tem que ver o 38, qual que foi o motivo lá, é a mesma fiscalização? Mas na sequência é o quarto. Mas qual que é o item 205. Qual que prepondera? Nunca parei para pensar, mas ele boa questão. Ele autuou lá naquele do 38 porque não apresentou documentos. O senhor viu? Não, eu que estou falando. Não, está aqui no relatório. Que não apresentou documentos. Aí aqui ele agravou porque não prestou esclarecimentos. E os esclarecimentos são os documentos que ele pediu. Eu estou entendendo que essa se aplica e a outra não se aplica. É? Não, agora sim. Mas aqui a conduta ela é vista como acessória, então ela já foi abarcada. Mesmo se ele tivesse atendido a intimação ali, e sem apresentar documento nenhum, caberia esse agravamento de multa. Mas não caberia a multa por falta de apresentação, porque a falta de apresentação não acarretou nenhum prejuízo. Eu já penso ao contrário. Porque aqui a multa ela é uma obrigação acessória. O outro não apresentou, então realmente cabe a multa. Agora o agravamento da multa por não apresentação... Mas a falta de apresentação de documentos que o fiscal já tinha? Não, o fiscal não já tinha, não. Ele foi na prefeitura pedir alvará. Ele teve que ir para a internet consultar as ARTs. Ele não tinha nada. Ele deve ter pedido o projeto e tal. O termo de início, né? O termo de início aí. Aí ele fez com que ele tinha. Não, mas é que... Não, então, dentro daquele raciocínio, né? Dentro do raciocínio de que o que não altera o resultado
é a apresentação de documentos, mas esse agravamento da multa, ao meu ver, não tem a ver com o resultado em si. Não sei se essa súmula vem de acordos, onde o contribuinte respondeu à intimação, mas não apresentou a documentação solicitada. Se ele tivesse atendido a intimação, mesmo que para falar que não tinha os documentos, entenderia que não caberia o agravamento aqui. Ele não atendeu. Então você mantém seu voto? Mantém. Cleberson. Eu estou analisando ainda. Eu levantei a questão, mas nós não enfrentamos ainda, né? Estava lendo aqui o relatório. Uhum. Não sei se já leram. Eu li. Era que eu estava lendo aquele trecho aqui há pouco. Ele faz referência às intimações, o relatório aqui. Me parece, assim, que aquele raciocínio que eu dei como exemplo do ganho de capital, né, que se eu intimo para prestar esclarecimento, na verdade ele queria esclarecimentos para poder, se esses esclarecimentos são necessários para fazer o lançamento, para realizar o lançamento, ou seja, eu não tenho uma perfeita identificação ainda na matéria tributável, eu acredito que caiba o agravamento. Que eu não tenho uma perfeita identificação da matéria tributável. Não tem a ver com obstar, né? No sentido de obstar, tem uma conduta adicional criando embaraço à fiscalização. Não é isso. É porque eu ainda não tenho a perfeita identificação da matéria tributável, então eu necessito desses esclarecimentos. Nos casos da súmula, os esclarecimentos, se não forem prestados, a consequência é em desfavor do contribuinte. Já está previsto na lei. Mas ali no caso... E eu já lanço. Não, mas no caso concreto, né, também, porque é claro que dentro do procedimento fiscal, principalmente se for extenso, se tiver 10, 15 intimações, o contribuinte não atendeu uma, aí seria uma situação. Ainda mais depois que teve o arbitramento ou o contribuinte não apresentou documentos. O problema aqui não é pela falta de apresentação, é por não atendimento a nenhuma das intimações. O foco da súmula, doutor Rodrigo, o foco da súmula é esse que eu tentei explicar. Não, então, mas imagina que dentro desse procedimento fiscal, desse mesmo procedimento fiscal, o contribuinte não tenha atendido a nenhuma das intimações. Nenhuma. Pela súmula não caberia o agravamento da multa. Mesmo se o termo de início for para apresentar contrato social. Não. A súmula é muito clara. É quando eu agravo num lançamento que é arbitramento, que já é a consequência. Só nesse caso. E aqui, o fiscal ainda fala que ele não aplicou nenhum redutor, tipo de jardim, garagem, essas coisas, porque ele não tinha um projeto. Então, na verdade, ele tinha um alvará da prefeitura, e aí ele fez com base na área do alvará. Ele intima o contribuinte, na verdade, é porque ele quer olhar para aplicar redutor, porque eu acho que, na verdade, era de total interesse desse contribuinte apresentar os documentos, porque ele fez da forma mais gravosa. A súmula que você citou Tem a 96 e a 133. É para outros tributos, não é para contribuição previdenciária, essas súmulas, não, mas é só E me parece que ainda fica mais evidente quando considera que há um outro auto de infração, que é justamente deixar de apresentar os documentos solicitados no termo de início do procedimento fiscal, que trata dos mesmos documentos. Então haveria aí também um bis in idem. Certamente. Isso eu acho. Isso não há dúvida. Só o aspecto aqui qual que prevaleceria aqui nesse caso. Por que haveria um bis in idem, perdão? Porque o agravamento é porque não apresentou os documentos. E aí lá com a I-38 por não ter apresentado os documentos?
Tem duas multas, né? O agravamento e a multa isolada estão sobre os mesmos fatos, incidindo sobre as mesmas circunstâncias. É a mesma conduta que está sendo penalizada duas vezes. É diferente de quando a mesma conduta tem dois resultados distintos. Aqui o resultado é o mesmo. Eu acho que não apresentar os documentos nesse caso prejudicou o contribuinte. Não, mas a conduta, para mim, não é diferente, porque se ele tivesse atendido a intimação, falado, vou prorrogar, aí pedir prorrogação de prazo, pede prorrogação, aí reintima, pede prorrogação. Não teria apresentado os documentos, mas teria atendido as intimações. Ou não caberia essa, caberia a outra. Ou então, tirar essa aí, quer dizer, então, que na pessoa física, o contribuinte, se ele não tiver nada que vá beneficiar, ele não precisa sequer atender nenhuma intimação. Seria isso? Eu já tentando meu voto, eu vou falar o que eu acho. Que não cabe o agravamento e mantém o AI-38. Porque aqui, a não apresentação implicou nele fazer de qualquer forma, seria com base no CUB, mas aqui implicou nele fazer o arbitramento sem ter os documentos específicos para aquela obra. E por não ter apresentado os documentos, ele lavrou a AI-38. Mas ele já faria o arbitramento de qualquer jeito. Sim, ele já faria o arbitramento, mas ele intimou o contribuinte para ter documentos do tipo, tem garagem? Tem jardim? Que área é essa? Seria para beneficiar o contribuinte, não, porque ele lançou da forma mais gravosa, ele não considerou nenhum redutor. E ele pegou o alvará da prefeitura, e até o contribuinte alega que a obra paralisou, e ele falou, olha, mas você não trouxe mais nada, então eu vou considerar como se a obra estivesse toda pronta. A meu ver, aqui, a apresentação dos documentos era de total interesse do contribuinte. E ele já lavrou a auto-infração da forma mais gravosa possível. Mas então a intimação não era do interesse da fiscalização? Não, ele queria intimar, é de interesse da fiscalização, porque ele não queria ter certeza da área construída, ele queria aplicar os redutores de jardim, garagem, lá da lei, e tanto que ele fala no relatório fiscal, como não foi apresentada a documentação, eu não apliquei nenhum redutor. Então o lançamento ele já foi da forma mais gravosa possível, o arbitramento foi da forma, se ele tivesse os documentos, talvez o arbitramento teria sido mais suave, teria sido pelo CUB, mas não dessa forma, entendeu? Eu preciso julgar esse processo, se não for, vamos pedir vista então. Não, eu já tenho um posicionamento. Então, por favor. Eu estava tentando entender aqui qual foi as etapas que o fiscal teve que cumprir depois do... Não atendimento. Quando não atendeu, o que ele teve que fazer, né? Certo. E aí, pelo que eu estou entendendo aqui, ele já tinha informação da prefeitura, do cadastro da prefeitura, ele teve que ir no banco de dados só para confirmar. Ele tinha que a prefeitura é obrigada a informar. Isso. Aí teve na internet também, mas me parece claro aqui, realmente, que a consequência era o arbitramento. Arbitramento pela própria lei fala, né? Pessoa física. E pessoa física, e a consequência é o lançamento. Ele ia lançar de qualquer maneira. Ele só teve um ou outro trabalho ali de consultar para embasar melhor. Então, eu acredito que está na linha de pensamento da súmula, ainda que não se aplique diretamente, mas é a linha de pensamento da súmula. Então, o seu voto? Eu sou para excluir o agravamento. Dá provimento parcial consultar para excluir o agravamento da multa, reduzindo ao percentual de 75%. 75%, devido à justificativa da fiscalização para essa aplicação, né? Entendi. Conjugado com o próprio entendimento da súmula. Matheus. Eu estou de acordo com a divergência, presidente. Com a divergência. Com divergência. Divergência. Eu também, porque eu até falei que eu estava adiantando meu voto, esse é o meu entendimento. Então, Rodrigo, você ficou com maioria de votos. Dá provimento parcial ao custo voluntário para excluir o agravamento da multa, reduzindo a percentual. Vencido o Rodrigo.
Esse julgamento, ele se repete por 203 e o 204, certo? Deixa eu só abrir de novo para evitar. Quem vai fazer o voto vencedor? Posso fazer. Vai fazer? Pode escolher, eu tirei para o então. Pode fazer. Então tá. Dá para Faço isso que é mais fácil, mais difícil, depois você pega. Isso. Vencido o conselheiro Rodrigo, que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Raide. Então são 3, né, Raide? Rodrigo, confirmado? Que é patronal, segurado e terceiros? Isso. Então, esse resultado, com as mesmas colegiadas, maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa, reduzindo-a ao percentual de 75. Vencido Rodrigo, o relator que negava provimento, designado Raide. Esse resultado do 202 se repete no 203 e no 204. O 205 é o AI. Pode abrir ele. Não. Peraí. Os itens é o 202, 3... E 4. Não, peraí, que eu acho que tá errado. É? Peraí, deixa eu abrir Tá a certo, aqui. porque eu consultei. Não, então eu que me errado aqui. Qual é o processo do... O AI. O do AI, 2009, 29. 2010, 29. Não, mas isso pela pauta, ou não? Pela pauta. Peraí. É que o seu doutor Rodrigo, tá... A sua 2010, numeração... 73. O senhor inverteu aí, acho que não... Eu Não, tá inverti. errado. Não, mas eu quero saber onde é que eu inverti. Se que É o tá invertido. 200, não, o AI é o 2010, 73. Não, é o 204. Então tá, então tá errado mesmo. Não, mas eu vou só abrir um processo aqui para saber se foi o que eu inverti no Não, tá. nomenclatura. Eu quero saber o que é cada um. O AI é o 204, tá, gente? Ou 30 e coisa. Então, e o 205 é o quê? Aí o terceiro, Terceiros. E o 203? Segurados. de empresa. Empresas, patronal. Tá, e 202 segurados. Tá, ok. Então, esse julgamento que a gente acabou de proferir é para o item 202, 203 e 205 da pauta. O 204 é o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, final 73. Consigo nem abrir o processo. Essa numeração dos itens, doutora Mil, a senhora está tirando meus arquivos ou da... Eu estou tirando já... O seu arquivo está errado, eu estou tirando da ata. Eu não estou conseguindo abrir o processo. Qual? Não, só para ter essa conferência aí do terceiro, segurado empresa, que o falta de apresentação seria 204. O 29, eu estou com ele... não, cliquei errado aqui, foi mal. Mas o senhor não tem o processo baixado, doutor Rodrigo? Não. Inclusive na pasta T? Tenho, mas Mas o seu arquivo tá... Seus arquivos estão nessa ordem da pauta, doutor Rodrigo. Então, eu só ver se eu não confundi. O auto de infração é o item 204 da pauta. O Os três já... O arquivo aqui da Minuto é o 204 também. Os três com obrigação principal é o 201, 202, não, 202, 203 e 205, tá? Não é... Bom, vamos fazer eu vou conferindo aqui, Rodrigo, vamos fazer esse 204 aí. Então, mas mesmo se essa conferência do... O AICFL 38, ele é o debitcard... Quando é o debitcard? Não. É o 204 da Não é isso que eu quero saber. O que eu quero ver é qual é o número do processo. É o 286/2010-73. Confere com a pauta? Item 204 da pauta. Perfeito. 286-210 é o CFL 38.
286.210. CFL 38. 210? Não. 210. É o 73. 2010, 73 é o CFL 38. 2010, 73. CFL 38. Isso. 2010, 29. É terceiros. Acabei de olhar. Isso, terceiros. Então tá. Segurado, empresa, 38 terceiros. Ok? Isso. Na ordem da pauta. Estava certo, então. Então, o resultado que a gente proferiu é para os itens 202, 203 e 205. E agora a gente vai fazer o 204. Então, aqui é a mesma coisa, agora é CFM. Eu entendo que é diferente a conduta. E aí, qual que é o seu resultado de julgamento desse? É provimento. Por falta de apresentação de documentos. Esse aqui eu concordo. Entendo que esse aqui, apresentar documentos é uma conduta e atender a fiscalização é outra. Mas no caso ele deixou de atender porque ele não apresentou documentos, entendeu? Então, por isso que eu fiz aquele raciocínio que se eu adotasse, essa aqui que seria, que não dá prejuízo, o raciocínio do prejuízo para ele. Aqui é a obrigação acessória limpa e ela não exige prejuízo. Pois é, mas a outra não atender a intimação, o prejuízo é da fiscalização. Mas vamos voltar, vamos julgar só isso. 204. Seu encaminhamento é para negar provimento. Isso. Está falhando. O item 204. Ouviu? Para votar. Eu acompanho para negar provimento. Acompanhe, presidente. Acompanhe. André. Acompanho. Pois bem, ok. Item 206. 106. Lincoln Elétrica do Brasil. Apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos faturadores. Relatório fiscal foram emitidos os seguintes FGs: autônomos, vale transporte, cesta básica, ajuda de custo. Valores de indenização, valores reembolsados pela empresa de direito nacional, pagamento diverso em relação a segurado e empregado, são dirigentes. A multa foi aplicada conforme o valor da contribuição. Sem agravante e atenuante, ciência da autuação e impugnação, fala conexão com o DEBCAD, constatou procedência, fornecimento, ele fala muito sobre o principal, basicamente sobre o principal, na impugnação, criar a conexão. Lançamento julgado procedente, ciência da corte, recurso voluntário, reitera os argumentos da impugnação, acrescentando a necessidade de aplicação da multa mais benéfica. Voto. Depois do recurso, eu falo da auto-infração relativa à obrigação principal. Foram avaliados os seguintes auto-infração, esses três aí, das obrigações principais. Aí, só para pontuar que a fiscalização dividiu as parcelas integrantes nos levantamentos, que foram os seguintes. Então, o principal é a parte da empresa que tem todos os levantamentos, né? Acredito que seja essa a forma correta. Essa fundamentação que eu dou para essa relativa ao DEBCAD engloba todos os levantamentos, decisões servem de parâmetro. Nesse sentido, para esse resultado de julgamento do recurso voluntário relativo, acórdão CARF. Foi provido em parte, manteve cesta básica, pagamento de cesta básica, vale transporte, acho que ele afastou o vale transporte. Isso, vale transporte. Observe-se então o CARF afastou a existência referente ao levantamento VTR, vale transporte não altera o caráter
reposição salarial, quanto aos demais levantamentos, quanto os quais recorrência surge também no presente processo, colaciona-se o fundamento principal que norteou a decisão no julgamento da obrigação principal. E aí eu vou trazendo as partes em relação ao principal. Cesta básica, ajuda de custo, um gerente que considerou como empregado, também outro gerente que considerou como empregado. Então, a esse levantamento de contestação envolveu somente matéria de direito. Eu entendi que já a defesa relativa aos recolhimentos realizados merece análise à parte, vez que a recorrente sustenta ter havido correção na GFIP, bem como ter realizado recolhimentos relativos a levantamentos de FP, divergência folha de pagamento GFIP autônomos. A existência de recolhimentos espontâneos foi analisada no julgamento da obrigação principal, sendo verificado que, e aí eu pego parte do acordo, vale salientar que é o jogo que considerou que já tinha sido analisado na fiscalização. Então, quanto a recolhimentos efetuados após o lançamento, não afetaria o presente julgamento, pois está se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória referente à apresentação da GFIP quando aviões correspondentes. No que tange a correção da GFIP, foram juntadas nessas folhas aí. Correção. Relativas às competências 7/4 e 12/4, incluindo os contribuintes individuais, considerados no levantamento autônomo. Inevitável verificar se possível a elevação da penalidade por conta do artigo vigente à época do fato gerador. E aí a instituição normativa desde 2005 admitia a relevação parcial. E aí, na hipótese, a entrega pelo autor de GFIP informando parte dos fatos geradores omitidos implicará a atenuação à relevação da multa. No entanto, o parágrafo 6º do artigo 656 acima transcrito foi revogado pela ANN 23 de 2007. A partir de então, deixou de haver possibilidade de elevação proporcional da multa. Da planilha folha 157, competências 7 e 12, foram apuradas outras faltas além daquelas relativas a autônomos. Como não houve correção integral da falta, mantém a penalidade. E faz menção em correção de descontos relativos ao segurado de forma genérica, trata-se de matéria que foi analisada no acórdão 2403, englobando alguns levantamentos desse equivalente desse acordo principal. E aí a multa mais benéfica faz a observação da atividade benigna. Aí, por conta só desse acordo que afastou a parte do vale transporte, do provimento parcial, excluindo a multa de valores que se refiram ao levantamento VTR do processo principal, devendo o recálculo da penalidade ser feito nos termos da portaria PGFN. Uhum. Então, provimento parcial para excluir o VTR e recálculo da multa. Cleberson. Eu acompanho só essa questão da elevação parcial, nós já enfrentamos em alguns momentos, né? Não sei se o Dr. Raid se lembra, o André. Eu acho que foi o processo ISCP. Eu fiquei vencido, o Matheus também estava, eu acho, né? Não, nós somos vencedores, não, eu fiz o voto vencedor, televisão capixaba, não? Não, eu fiquei vencido, é porque acho que era naquela sessão que estávamos julgando em 5. Sim, mas é a questão da correção parcial, não seria isso? Parcial, isso, que eu me manifestei que não, a correção não devia ser. Mas aí depois nós tivemos um voto vencedor, que eu que fiz o voto. Isso eu já não me lembrava. Da televisão capixaba, o processo da doutora Andréia. Então tá. Aí eu acompanho o doutor Rodrigo, né? Eu entendo que a correção tinha que ser total. Por competência, né? Matheus. De acordo. Acompanho. Aí. Como o doutor Cláudio já alertou, né? Votei
diferente em outros casos, né, em relação à correção integral. E, tendo em vista o posicionamento do colegiado, estou aqui registrando a mudança do entendimento, né, respeitando o princípio do colegiado, e acompanho, uma vez que a correção não foi integral. Nesse caso, eu estou até fazendo um que eu estou tendo um posicionamento diferente, eu estou acompanhando o relator. Eu acho que tem que ser integral. André? Acompanho. Eu também. Então, vamos por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para A. Excluir do cálculo da multa os valores que se referem ao levantamento VTR do processo principal correlato. E B. Determinar o cálculo da multa conformidade com a portaria, se mais benéfico ao sujeito passivo. 207. 207. Cooper Standard Automotive. Esse aí tá aí? Não tá? Não, eu botei, acho que foi depois do... Ah, então tá. Então, depois que eu já tinha copiado. Mas pode que... fazer, já abri, pode ir. Na origem, ordem de fração de EFIP também, sem fato gerador. Deixou de incluir em guias salários de contribuição decorrente de parcela in natura, remunerações indiretas, remunerações, pagamento de aluguel, pagamento de despesas de diretores. Deixou de se inscrever no PAT. Remunerações decorrentes de pagamento de aluguel de imóveis. Esclarece a fiscalização, valor da contribuição, valor da multa, valor da contribuição não declarada. Impugnação na contribuinte informa, pagamento integral desse debicad que eu cito, pagamento parcial de outro debicad principal, requerendo a anulação da multa em relação à totalidade da NFLD que eu cito, e ao débito remanescente da parte não paga. E tem uma discussão do processo, porque ele, que eu entendi, até porque depois deu uma questão junto à DRJ, ele já tinha para ele reconhecer a parte da multa, tanto que ele pagou uma atuação do principal integralmente. Então ele recolheu parte do valor dessa multa aqui. E requer que seja considerado. O julgamento foi julgado precedente em parte. Em relação à DFD Lavrada, julgou, porque a DRJ considerou precedente em parte, mas não por conta, entendi que não por conta do pagamento, mas que ela considerou que a remuneração indireta do pagamento do aluguel era precedente em parte. A relação principal sobre remuneração indireta recorrente de pagamento de aluguel. E reduziu o valor da multa. E aí, se for necessário consultar o processo, no processo tem um despacho, porque a alocação do pagamento ficou uma discussão ali no processo, quem deveria apropriar esse pagamento. Eu cito isso porque no recurso, ele fala assim, destaca-se que além de, no mérito, manter a multa implicada à empresa, a delegacia de julgamento desconsiderou os pagamentos efetuados pela recorrente antes da apresentação da defesa, mantendo integralmente a multa, alegando ao ser da delegacia de julgamento a competência para a apropriação do valor pago. Requer-se sejam considerados os pagamentos parciais feitos, os quais a delegacia de julgamento desconsiderou sob a alegação de não se dar a competência para a apropriação do valor pago. E aí, contudo, a competência seria de ordem interna. E aí informa ter sido apropriado. Tem um despacho dizendo que apropriou a guia. Bom, foi apresentado o complemento ao recurso voluntário, pleiteando, causa de mantida a atuação, recálculo da multa, esse complemento por conta da alteração posterior da legislação. Correspondência de envio acórdão foi tempestiva. Esse pedido de recálculo da multa falou aqui que é referente a direitos prevenientes. Então,
entendo que de qualquer forma poderia pedido, essa matéria que seria de todo modo conhecida como será posteriormente exposto. E aí, a decadência. Cumpre, primeiramente, observar o crédito relativo à multa, sendo exceção para os tributos, nesse caso, somente quando houver antecipação do pagamento. Da competência 12 de 2000 e 11 de 2001, a contagem de prazo decadencial se iniciou no 1, operando-se a decadência no dia 1 de 2007, antes do orçamento efetuado em fevereiro de 2007. Então, eu afasto essas competências. Aí, delimitação da lei de orçamento reflexo. E eu faço essas considerações em relação a essa apropriação, falta de apropriação. Né, esclareço aí que, em relação aos debicades, das notificações, teve um que foi pago integralmente, outro foi pago parcialmente, né, em a procedência parcial do orçamento de primeira instância, o recurso voluntário foi negado. E dessa falta de inscrição no PAT, o recurso voluntário foi negado, como está suspensa a exigibilidade preliminar. E aí eu falo o seguinte: em relação às despesas pessoais segurados, consideradas como remunerações diretas, houve contestação. Essas remunerações quanto ao anexo 4 do relatório fiscal presente, e eu aponto reflexo na multa. São as planilhas que eu cito. Esses valores não há controvérsia, os valores devem ser considerados para fins de cálculo da multa. Os valores pagos a título de aluguel de imóveis, quanto ao anexo 3, estão reflexo na multa na planilha. Como houve contestação de parte, ficaram sujeitos ao contencioso, a DRJ julgou procedência parcial. Então, o reflexo na multa passou a ser constante numa planilha da DRJ. Conformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, o processo relativo à obrigação principal, a matéria foi examinada pelo CARF e o recurso voluntário negado. E aí, mantém a multa com base no entendimento da DRJ, que também é o entendimento do CARF, ou seja, em consonância com a decisão do CARF no julgamento da principal. Já que no que diz respeito aos valores pagos a título de auto-segmentação, o CARF manteve o entendimento da DRJ pela procedência total. Só que, à época desse acordo, ainda não havia sido publicado o ato declaratório do PGFN em relação à alimentação in natura PAT. Não se pode ignorar, portanto, o fundamento para o lançamento da obrigação principal foi justamente a falta de adesão ao PAT. E eu desconsidero para cálculo da multa. E retroatividade benigna, aceito para recalcular com base na portaria PGFN. Então, com esse do recurso, do provimento parcial, reconhecendo a decadência em relação às suas competências, excluindo a multa e valor relativo ao fornecimento de salário in natura. Alimentação in natura, fica melhor. Alimentação. Em vez de salário. Entendi. Cálculo da penalidade. Então, são três coisas. Decadência até 11 de 2001, excluiu a parte referente à alimentação in natura e recalque conforme portaria. Cleberson. Foram muitos detalhes aqui, eu tentei entender, acabei não acompanhando na velocidade aí do voto. Não foi a sua leitura foi de acordo com, é que eu não tinha o conhecimento, né, precisa entender mais. Em relação ao pagamento in natura, cheguei a ler aqui, tem uma ação judicial. Tem uma ação judicial justamente esse auto da principal que ele perdeu. Ele perdeu ou que ele ganhou? Perdeu no administrativamente. Então a questão está sob júdice? Nesse momento? O principal, sim, né? O principal, sim. A minha questão aí, para manter o administrativo, é que agora o regimento me impõe o reconhecimento desse ato declaratório. Essa é a minha questão.
O regimento impõe. Foi esse meu entendimento na hora aqui. Mas judicialmente ele não está discutindo o CFL 68, está? Está discutindo o fatigador. Ele tá Não, está discutindo o fatigador. Que ele perdeu administrativamente. Só sobre esse aspecto. Nós não decidimos o auto de obrigação acessória com base no fatigador principal? Uhum. Então, fazendo uma analogia, a decisão do fatigador principal refletiria aqui, né? Estaria sob júdice. O detalhe é que existe o próprio entendimento da administração é desfavorável para manter o lançamento, né? Esse é o detalhe, porque se não tivesse esse detalhe, eu entendo que não caberia aqui a análise. Também não faria análise, seguiria o principal. Isso aí. Eu acho que está correto. Mas por causa do ato, né? É uma situação diferente aqui. Uhum. Bem, eu vou... A decadência não foi dada pela DRJ, né? Então, não foi dada pela DRJ. Eu acompanho. Matheus. Acompanhe. Por unanimidade de votos, dá para o recurso para A, reconhecer a decadência até a competência 11 de 2001, B, excluir do cálculo da multa dos valores que se refere à alimentação in natura, e C, determinar o recálculo conforme portaria. 208. 208. O melato comercial limitado, item 208. Notificação, falta de apresentação de livros e documentos. Relatório fiscal, deixou de apresentar o livro diário. Ciência da atuação, impugnação alega infringência, isonomia, apresentou que os documentos foram apresentados em outra atuação, que embasaram outra atuação, deixou de encontrar o livro, emitiu nova documentação, equívoco na aplicação da multa acima do valor mínimo. Também julgado procedência, acorda recurso. O recorrente alega que apresentou os documentos, e aí ele argumenta não ocorreu recurso à sonegação, senão o auditor não teria lavrado outro auto de infração. Quando da fiscalização, a empresa acabou por não encontrar os livros razões diários solicitados. Emitiu a segunda via da documentação, contendo cópia dos balancetes mensais e DPJ. Apresentou os documentos, apenas o livro diário não se encontrava registrado, foi apresentado em segunda via. O fiscal conseguiu fazer outra atuação, deixou de encontrar o livro, emitiu nova documentação e equívoco na aplicação da multa acima do valor mínimo. Conhecido o recurso, falta de apresentação. Alega recorrente que não houve recuso ou sonegação de informações, tanto é que foi lavrado outro auto de infração, fundamentado na GFIP. Afirma também que não encontrou livros contábeis, mas emitiu segunda via da documentação contendo cópia dos balancetes mensais. Declaração por renda. Essas alegações não são suficientes para descaracterizar o cumprimento da obrigação acessória. Cito o amparo legal. Mesmo que seja possível apurar os fatos geradores da obrigação principal e correções na GFIP, não fica contribuinte obrigado à exibição do que ele fez no outro auto. Não fica contribuinte obrigado à exibição dos livros relacionados às contribuições. Data-se dever no interesse da fiscalização que, descumprido, seja a aplicação da penalidade. Ou a abertura de auto relativa à entrega de GFIP incorreta não impede concomitante a atuação pela não entrega de livros. Não traz qualquer elemento que indique a entrega dos livros. Livros diários solicitados pela fiscalização, que contém as movimentações de valor feitas pela empresa, ao contrário de documentos tais como balancetes mensais, declaração de imposto de renda. Em relação à atualização de valores, faço aquelas considerações acerca da lei, da atualização do valor dos benefícios e regulamento.
E com isso do recurso do mero provimento. Perguntas? Cleberson. Qual é o relator para negar provimento? Matheus. Acompanhe. Acompanhe. André. Por unanimidade. Vamos voltar aí no 119 e 120, que ficaram faltando. Pode dar intervalo rapidinho? Banheiro. Vamos. Intervalo. Interrompendo a gravação. Obrigado.